Bom, essa questão aí, né, ela forneceu aqui uma equação, né, de síntese do CO2, do gás carbônico, a partir de monóxido de carbono e gás oxigênio. E através dessa tabela foi fornecido aqui alguns valores de entalpia padrão de formação, né, e de entropia também para os participantes dessa equação química, desse processo. E para a gente analisar aqui, né, essa questão, vamos analisar afirmativa por afirmativa. Né? Então, começando aqui, item 1. A 25 graus, a variação de entalpia é igual à variação de energia interna? Vejamos, gente, esse processo ocorreu aqui, esse processo de síntese de gás carbônico, né, ele ocorreu a temperatura constante de 25 graus Celsius e também a pressão constante de 1 atm. Né? E pela equação química, né, do processo, nós observamos que ocorre uma diminuição do número de mols de espécies gasosas durante a formação aqui do CO2. Né? Nós temos 2 mols de monóxido de carbono reagindo com 1 mol de gás oxigênio para formar 2 mols de CO2. Então nós temos ao todo 3 mols de espécies gasosas nos reagentes e 2 mols de espécies gasosas nos produtos. Então ocorreu uma diminuição, né, da quantidade em mol de espécies gasosas. Né? Isso implica então numa redução de volume do sistema, né, o que nos leva a concluir que houve aí uma variação, uma realização de trabalho no caso. Né? Então o item 1 ele afirma que a variação de entalpia, né, dessa reação vai ser igual à variação da energia interna. Se nós observarmos aqui a expressão que calcula a energia interna, variação da energia interna, ela é igual ao calor trocado menos o trabalho. Né? No entanto, se o trabalho foi diferente de zero, já que ocorreu uma contração no volume do sistema devido a essa variação de número de mol de espécies gasosas, então nós chegamos aqui à conclusão de que a variação da energia interna ela vai ser diferente do calor trocado entre o sistema e o ambiente, certo? Então, aí, o item 1 ele é falso, ok? O item 1 é falso, visto que a variação da entalpia não vai ser igual à variação da energia interna. Né? A variação da entalpia, no caso, nós podemos aqui ler como o calor trocado entre o sistema e o ambiente. Item 2. Houve contração no sistema e o trabalho realizado foi de menos 596 calorias. Né? Já observamos aqui, né, com base no item 1, que o volume de fato diminui devido a essa diminuição da quantidade de espécies gasosas. Então, ocorre de fato uma contração de volume. Né? Vamos calcular aqui esse trabalho, vamos conferir para ver se esse trabalho equivale de fato a menos 596 calorias. Então, item 2, calculamos o trabalho com base na seguinte expressão: trabalho é igual à pressão do sistema vezes a variação do volume. Né? O trabalho vai ser diretamente proporcional aqui à variação de volume do sistema. Né? E com base na equação de Clapeyron, nós temos que a pressão é constante, né, 1 atm, esse processo aí no caso é isobárico, certo? Vezes a variação do volume do sistema vai ser igual à variação da quantidade de matéria, né? Nós temos uma redução ali no caso, uma variação na quantidade de matéria, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura, que também é constante. Né? Esse processo é isobárico e isotérmico, certo? Substituindo uma equação na outra, né, se nós isolarmos aqui o volume, nós temos que a variação de volume vai ser igual ao produto entre a variação da quantidade de matéria vezes a constante dos gases, vezes a temperatura, dividido aí pela pressão. Né? Substituindo então a variação do volume na expressão aqui que calcula o trabalho, nós temos que o trabalho será igual a pressão vezes variação da quantidade de matéria vezes a constante dos gases, vezes a temperatura, dividido pela pressão. Pressão anula com a pressão. Então nós temos que o trabalho calculado será igual ao produto entre a variação da quantidade de matéria, a constante dos gases e a temperatura. Substituindo todos os valores então, variação da quantidade de matéria, variação do número de mol, nós temos 2 mols, né, nos produtos e 3 mols nos reagentes. 2 menos 3, nós temos menos 1 mol, vezes a constante dos gases, nós vamos considerar a constante que ele forneceu no enunciado, certo? 2 calorias por mol vezes Kelvin é menos 1, então 2 mol,
2 calorias, melhor dizendo, vezes mol, menos 1 vezes Kelvin, menos 1, vezes aqui a temperatura, que será de 298 Kelvin. Né? Seria, no caso, a temperatura de 25 graus Celsius convertida aqui para a escala Kelvin. Então, o trabalho aqui será igual a menos 596 calorias. Confere com que a afirmativa 2 disse aqui. Então, o item 2, ele é verdadeiro. Então, item 3. A reação é exotérmica e são liberados 135,40 quilocalorias. Vamos calcular aqui o ΔH dessa reação. Né? Foi fornecido aqui os valores de entalpia padrão de formação. Então, vamos calcular o ΔH para saber se essa reação libera energia de fato, como está afirmando aqui no item 3. Então, item 3, vamos calcular aqui o ΔH. ΔH padrão da reação é igual a entalpia padrão de formação dos produtos menos a variação aí de entalpia padrão de formação dos reagentes. Nós temos então que nos produtos nós temos ali 2 mols de CO2. Entalpia padrão de formação de CO2 equivale a menos 94,1 quilocalorias. Então, 2 vezes menos 94,1 quilocalorias. Menos 2 vezes, no caso, são 2 mols de CO2 nos reagentes. Entalpia padrão do CO, 2 mols de CO, né, nos reagentes. Entalpia padrão do CO, menos 26,4. Então, 2 vezes menos 26,4 quilocalorias. Ok? O gás oxigênio é substância simples, então entalpia 0. Logo, o ΔH padrão dessa reação, fazendo o cálculo direitinho aqui, equivale a menos 135,4 quilocalorias. Sinal negativo no ΔH indica para a gente que esse processo é um processo exotérmico, ou seja, ocorreu de fato com liberação de energia. Então o item 3 fala uma verdade para a gente. Ocorre uma liberação de 135,4 quilocalorias e é um processo exotérmico. Item 3, ele é verdadeiro. Item 4. A reação se processa com aumento de entropia. Para saber se ocorre com aumento ou diminuição de entropia, vamos calcular a variação de entropia com base nos dados fornecidos na tabela também. Assim no caso, item 4, nós temos que variação, entalpia padrão, vai ser igual a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. Substituindo aqui os valores, então, nós temos que entropia dos produtos, nós temos somente o gás carbônico como produto, né? 2 mols. Então, 2 vezes a entropia aí do CO2, que equivale a 51,1 caloria por Kelvin. Menos, no caso, já que é uma variação, a entropia dos reagentes, entropia do CO e entropia do gás oxigênio. Entropia do monóxido equivale a 47,3 e são 2 mols. Né? Assim, 2 vezes 47,3 mais a entropia de 1 mol de gás oxigênio. Entropia do oxigênio, 49 mais 49. Logo, variação da entropia vai ser igual a menos 41,4 calorias por Kelvin. Esse valor, no caso, entropia negativa, né, informa que ocorreu uma diminuição de entropia. Né? O item 4 afirma que a reação se processa com aumento de entropia. Não, o valor encontrado foi negativo. Então, o item 4 é falso. Item 5. Na temperatura ambiente, o produto T vezes ΔS é pequeno. Assim, a reação não é espontânea e a variação da energia livre ΔG é negativa. Vamos observar isso aqui então. Né? Para a gente calcular aqui a energia livre, nós vamos considerar a seguinte fórmula. Então vamos calcular aqui a energia livre por meio da seguinte expressão. Variação da energia livre vai ser igual ao ΔH, que nós já calculamos, menos o produto entre a temperatura e a variação de entropia. Né? Energia livre vai ser igual. O ΔH nós calculamos já lá no item 3, certo? Nós encontramos aqui menos 135,4 quilocalorias, certo? Menos o produto aí entre a temperatura, convertido para a escala Kelvin, 298 Kelvin, vezes aí a variação de entropia que nós calculamos aqui no item anterior, que equivale a menos
41,4 calorias por Kelvin. Variação da energia livre, então, vai ser igual aqui a mais 12,20 quilocalorias, certo? Variação da energia livre positiva, o que infere que esse processo é não espontâneo. O item 5 afirmou que ele é não espontâneo, no entanto, ele afirmou aqui que essa variação vai ser negativa, e não, ela foi positiva. Então esse item 5 ele é falso, o item 5 ele é falso também. Atenção à questão, né, o que é questionado. O número de afirmações incorretas nós temos incorretas aqui, a afirmativa 1, a afirmativa 4 e a afirmativa 5. Então a resposta para essa questão é a letra C.